Muito bem. Olá, você que está me assistindo. Seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Vamos dar continuidade, então, ao nosso curso de EDO. E nós vamos agora trazer para vocês uma aplicação das equações diferenciais que nós acabamos de ver. Que são as equações diferenciais lineares de primeira ordem, né? E a aplicação vai ser no crescimento populacional, num crescimento populacional específico, tá? Num tipo de crescimento populacional, tá? Então, o objetivo é usar EDOs lineares de primeira ordem para nós podermos determinar uma função que descreve uma população que tenha taxas de natalidade e mortalidade constantes. Tudo bem, isso não é o modelo ideal, mas sabendo o comportamento de uma população que tem a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade constante, você pode ter mais ou menos uma ideia do que é que pode acontecer em situações mais complexas, vamos dizer assim. Né? Então vamos lá, vamos começar. Suponha a seguinte situação, né? Vamos chamar de N de T o número de indivíduos de uma população, ela pode ser uma colônia, ela pode ser, sei lá, uma população qualquer. Então, N de T vai ser o número de indivíduos da população num certo instante de tempo T. Vamos supor também que a população ela tem taxa de natalidade e taxa de mortalidade constantes. A taxa de natalidade eu vou denotar pela letra beta, e a taxa de mortalidade eu vou denotar pela letra delta minúscula, tá certo? O que significa, então, esse beta? O beta ele significa o número de nascimentos por indivíduo por unidade de tempo. Então, por exemplo, cada indivíduo da bactéria, cada indivíduo da sua colônia, por exemplo, ele dá origem a 25 indivíduos por ano. Certo? Então, essa vem a ser a taxa de natalidade. O que é a taxa de mortalidade? Então, a taxa de mortalidade é o número de mortos por indivíduo por unidade de tempo. Então, sei lá, para cada indivíduo tem 3 mortes, sei lá, em um determinado período de tempo, de um ano, digamos assim, tá? Ou de um mês, tanto faz. Mas isso é a taxa de mortalidade e a taxa de natalidade. Então, a taxa de natalidade, que é o beta, qual é a unidade de medida desse beta? Saca? É o número de nascimentos por indivíduo por unidade de tempo. Então, número de nascimentos pelo número de indivíduos pelo tempo. Isso daqui, matematicamente, você escreve assim: é o número de nascimentos dividido pelo número de indivíduos vezes o tempo. Da mesma forma, a taxa de mortalidade é o número de mortos por indivíduo por tempo. Isso matematicamente você escreve como mortes sobre o número de indivíduos vezes o tempo. Tá? Então, essas duas aqui são as unidades de medida do beta e do delta. Beleza? Muito bem. Então, imagina o seguinte, num pequeno intervalo de tempo, que nós vamos chamar de ΔT, qual vai ser o número de nascimentos aproximado? Como é que você faz para descobrir o número de nascimentos num pequeno intervalo de tempo? Se você quer o número de nascimentos, se você sabe a taxa de natalidade, como a taxa de natalidade é nascimentos pelo número de indivíduos vezes o tempo, então para você descobrir o número de nascimentos, como é que você simplifica nascimentos aqui? Você multiplica pelo número de indivíduos vezes o tempo. Né? Então, no intervalo de tempo ΔT, o número de nascimentos vai ser a taxa de nascimentos vezes a população vezes o intervalo de tempo que você está trabalhando. Analogamente, para um pequeno intervalo de tempo, o número de mortes é dado pelo quê? Você vai pegar a taxa de mortalidade, vai multiplicar pelo número de indivíduos, que é o NT, e vai multiplicar pelo ΔT, que é o intervalo de tempo. Então, isso daqui mede o número de mortes
da sua população nesse intervalo de tempo ΔT. Isso aqui me dá o número de nascimentos, isso aqui me dá o número de mortes. Lembra? O delta é mortes dividido pelos indivíduos vezes o tempo. Então, se você tem isso e multiplica por indivíduos e multiplica pelo tempo, indivíduos e tempo se cancelam, ficam só as mortes. E aqui ficam só os nascimentos. Deste modo, a variação do número de indivíduos da população, ou seja, quanto que a população variou. Como é que você mede a variação? A variação, por um lado, ela é delta N, denota a variação, né? Ela é aproximadamente o número de nascimentos menos o número de mortos. Então, você faz esse cálculo, com esse cálculo você consegue descobrir quanto que a sua população variou, mais ou menos. Então, é aproximadamente isso daqui. Bom, N de T vezes ΔT, como ele aparece nesses dois somandos aqui, você pode colocar ele em evidência. Então, a variação da população é essa diferença aqui, taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, que multiplica a população, que multiplica o seu intervalo de tempo. Bom, então, qual vai ser a taxa de variação instantânea da população? Essa daqui é a variação. O que é a taxa de variação instantânea? É a velocidade instantânea do crescimento da sua população. E como é que você calcula a velocidade instantânea de crescimento, por exemplo? Isso é a derivada. É a derivada de n em relação a t. Bom, se você tem a variação da função e você tem a variação do tempo, se você calcular o limite quando o intervalo de tempo tende a zero, isso vai te dar a taxa de variação instantânea, ou seja, isso te dá a velocidade instantânea de crescimento da sua população. Que é essa derivada aqui, que é igual a esse limite. Substitui aqui, ó, você sabe quem é o ΔN, então o ΔN é isso daqui, faz a substituição e calcula o limite. Tá vendo o ΔT? ΔT corta com ΔT, fica limite quando ΔT tende a zero, de beta menos delta, que multiplica n de t. Esse limite, como o ΔT vai sumir, fazer o ΔT indo para zero, significa que você vai ter exatamente o que apareceu aqui. Ou seja, o que vai sobrar aqui, que vai ser menos beta vezes beta menos delta vezes nt. Que, para simplificação, eu vou chamar esse beta menos delta, eu vou chamar ele de k. Então, o que eu estou dizendo aqui para você? Que a taxa de crescimento instantânea é proporcional ao número de indivíduos em cada instante de tempo. Qual é a taxa de proporcionalidade? É a taxa de nascimentos menos a taxa de mortes. Taxa de natalidade menos a taxa de óbitos. Perfeito? Muito bem. Então, agora nós temos a derivada. Nós sabemos calcular a derivada da população em relação ao tempo. A variação instantânea da população em relação ao tempo. Vai ser proporcional à própria população. Logo, nós podemos descrever o nosso problema de encontrar a função n como sendo esse problema de valor inicial. Aqui está muito errado. Tá? Aqui está muito errado. Aqui é dn de t igual a kn. Então, que é isso daqui, ó, né? A variação de n em relação a t é igual a k vezes n e suponha que você saiba inicialmente quanto era a sua população. Se você souber inicialmente quanto é a sua população, você vai saber calcular qual é a taxa de crescimento instantânea, dada por isso aqui, é proporcional à sua população. Então, nós temos que resolver esse problema de valor inicial para nós encontrarmos, então, quem é a nossa função que descreve o número de indivíduos. Tá? Observe o seguinte, essa equação, aqui está certo, isso aqui está certo. Aqui, no lugar do n é d e no lugar do y é n. É um erro de digitação aqui, né? Essa equação, essa EDO aqui, ó,
dn de t igual a kn, você pode escrever ela dessa forma aqui. E você percebe que isso é uma EDO de primeira ordem, que é linear. Nesse caso, quem é a função P? A função P é a função constante menos K. E quem é a função Q? A função Q é a função nula. Então, é um caso muito particular daquilo que nós tínhamos visto no vídeo anterior, que era estudar equações, que eram estudar equações diferenciais de primeira ordem, né? Que são mais gerais, certo? Muito bem. O que você faz para resolver essa equação diferencial aqui? Lembra, você vai precisar do fator de integração, do fator integrante. Como é que você calcula o fator integrante? A gente chamou ele de μ de t, ele é e elevado à integral de p dt. Tá? Quem é a função p mesmo? A função p é menos k, então você vem aqui e substitui. Então, μ de t vai ser a exponencial da integral de menos k em relação a t. Qual que é a integral de menos k? Integral de menos k é menos kt. Lembrando que aqui você pode ignorar a constante de integração, aqui em cima, tá bom? Não vai fazer diferença nenhuma. Muito bem. Dado o fator integrante, o que é que você faz? Você vem na sua equação diferencial e você multiplica ambos os lados pelo fator integrante, que você encontrou aqui. Então vamos lá. Quando nós multiplicarmos esta equação toda aqui por esse fator integrante, olha o que nós vamos obter. Derivada de n em relação a t, e elevado a menos kt, menos k vezes n, que multiplica e elevado a menos kt igual a zero. Quando você multiplica o lado esquerdo, como o lado direito, como o lado direito é zero, quando você multiplica pela μ, isso vai continuar dando igual a zero. Aqui, ó, você pode observar que esse lado esquerdo aqui, ó, ele é a derivada desse produto aqui, da função μ pela função n, que nós estamos procurando. Tá? Então, eu vou vir aqui, eu vou substituir isso por derivada desse produto. A derivada desse produto tem que ser zero. Como é que eu resolvo esta EDO aqui? Eu integro de ambos os lados. Então, integrando de ambos os lados, o que eu vou obter? O lado esquerdo, a derivada vai sumir, vai ficar só isso daqui. Integral da função nula. Qual que é a integral da função nula? É qualquer constante. Tá? O que eu vou fazer agora? Para isolar o n, eu vou multiplicar por e elevado a kt do lado esquerdo e por e elevado a kt do lado direito. Então, vai ficar isso daqui. Beleza? Muito bem. Então, isso daqui, ó, essa daqui é a função que descreve para nós o número de indivíduos em cada instante de tempo. Para qual tipo de população? Aquelas populações onde a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade são constantes. Essas taxas não precisam ser iguais, elas têm que ser constantes. Sempre morre um certo número de indivíduos, sempre nasce um certo número de indivíduos a cada instante, a cada intervalo de tempo que você determinar. Certo? Bom, como nós estamos num PVI, né, então, um problema de valor inicial, nós sabemos, por exemplo, que inicialmente a sua população, você tem que ter população para ter crescimento ou decrescimento. Então, suponha que no começo, no instante zero, você tem uma população que nós vamos chamar de N0. N0 pode ser qualquer número. Então, suponha que você tenha N0. Tá? Bom, então, por um lado, N0 é o N de zero. Mas quanto é N de zero calculado nesta função que nós encontramos aqui? É C elevado a K vezes zero. K vezes zero é zero, E elevado a zero é 1. Então, aqui vai sobrar só C. E, portanto, a nossa função que descreve o número de indivíduos daquela colônia ou daquela população, ele é dado por esta função N de T que nós calculamos aqui. Ó. N0 vezes E elevado a KT. Né? Porque o C é N0, vem aqui substituir e você tem isso. Tá? Então, essa daqui é a solução do problema de valor inicial que nós tínhamos. Tá? Aqui vai ficar faltando a constante de proporcionalidade.
Para você determinar essa constante de proporcionalidade, você precisa de alguma informação adicional sobre a população. Em geral, nos exercícios, essas informações adicionais elas são dadas. Beleza? Bom, vamos aplicar esse resultado numa situação bem específica. Observe, o que nós estamos estudando aqui são populações que têm a taxa de natalidade constante e a taxa de mortalidade constante também. Qualquer uma dessas duas constantes pode ser zero. Não tem nenhum problema com isso. Imagina, você tem uma população onde não há mortes. Sei lá, um certo espaço onde não há mortes. Só há nascimentos. Só há nascimentos. E a taxa de nascimentos, a taxa de natalidade é constante. Bom, essa situação se aplica nisso que nós acabamos de ver. Outra situação. Você tem uma população e ela começa a morrer a uma taxa constante e não há reprodução mais nessa população. Então, isso também se encaixa nesse modelo que nós acabamos de ver. A taxa de natalidade e de mortalidade precisam ser constantes. Só isso. Nada mais. Tá bom? Por que eu frisei isso? Porque nesse exemplo que nós vamos ver agora, a taxa de mortalidade nós vamos considerar como sendo zero. Bom, organismos zooplanktônicos são as formas de vida animal que fazem parte do zooplâncton. Vamos considerar uma situação formada por uma população desse tipo de organismos, ou seja, são os zooplânctons. São colocadas em um becker 3 fêmeas partogenéticas grávidas, ou seja, não há necessidade de fecundação pelo macho. Então vamos colocar num becker 3 fêmeas de um microcrustáceo chamado cladócero, em condições ideais de alimentação, temperatura, areação, iluminação e ausência de predadores. Então, se tem ausência de predadores, não tem mortes. Em adição, sabe-se que em 10 dias haviam 240 indivíduos. Então, inicialmente, tinha 3 fêmeas, estavam grávidas, né? E elas começaram, e aí começou a haver reprodução ali dentro. De alguma forma, começou a haver a reprodução, depois de 10 dias, 240 indivíduos. Determine a população em função do tempo, supondo que a taxa de crescimento é proporcional à população atual. Ou seja, taxa de crescimento significa velocidade de crescimento. E aqui está dizendo, olha, a velocidade de crescimento suponha que ela seja proporcional à população. Então, nós estamos nessa situação aqui, ó. A variação da população em função do tempo, é proporcional ao número de indivíduos. Nós temos inicialmente, lembra que nós temos 3 fêmeas iniciais? Então, a nossa população inicial é de 3 indivíduos. Certo? Muito bem. Então, essa daqui é exatamente a situação que nós analisamos há pouco. E nós já sabemos qual é a solução desse problema de valor inicial. Lembra qual que é? N de T, o número de indivíduos, é a população inicial, vezes E elevado a KT. Como o N0 é 3, então você faz a substituição aqui. Então, o número de indivíduos em cada instante de tempo é dado por esta fórmula aqui. Por que é que nós precisamos de uma informação adicional? Porque nós não sabemos quem é o K. Mas, após 10 dias, a população era de 140 indivíduos. Ou seja, o N de 10, ele vale 240. Mas, por outro lado, como N de T é igual a isso daqui, então nós podemos substituir no lugar do T, nós podemos substituir por 10. Certo? Bom, eu posso simplificar aqui, ó, esse 3 eu posso passar para o outro lado dividindo, e eu vou ter E elevado a 10K igual a 80. 240 dividido por 3 é 80. Beleza? Bom, eu quero isolar o K. Para isolar o K, eu tenho que fazer sumir essa exponencial. Como é que eu faço sumir a exponencial? Eu aplico o ln de ambos os lados. Se eu aplicar o ln no lado esquerdo, a exponencial vai desaparecer e vai ficar 10K. E do lado direito, ln de 80 é ln de 80.
Agora eu posso pegar esse 10, passo para o outro lado dividindo, e eu tenho que o K é igual a ln de 10, ln de 80 dividido por 10. Volto aqui, ó, tá vendo? No lugar do K, eu coloco este valor aqui, e portanto, coloco este valor aqui, e portanto eu tenho então a minha função que descreve a população em cada instante de tempo. Se você quiser, você pode parar por aqui, não tem problema nenhum com isso. Ou você pode se exibir e pode começar a fazer algumas contas, né, contas adicionais. Por exemplo, e elevado a ln de 80 sobre 10 vezes t é a mesma coisa que e elevado ao ln de 80 vezes t sobre 10. E elevado ao ln, isso aqui fica 3, e elevado ao ln de 80 elevado a t sobre 10. E elevado ao ln dá 80, então fica 3 vezes 80 elevado a t sobre 10, beleza? Mas isso só se você quer se exibir para o seu professor, senão você pode deixar só essa resposta aqui e você tem, então, o número de indivíduos da sua população desse exemplo, beleza? Com isso, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado. Na sequência, nós vamos falar um pouco sobre datação de carbono. Então, um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.